Há mais de 2000 anos, uma sombra se projetou sobre os destinos da humanidade, uma profecia tão inquietante quanto inevitável. Não era sobre guerras distantes ou catástrofes naturais, mas sobre a própria essência da aceitação e da rejeição. As palavras ecoaram em vilas empoeiradas, nas colinas da Galileia e nas ruas movimentadas de Jerusalém, proferidas por alguém que veio para revelar a verdade, para iluminar os corações. Mas o que aconteceria quando essa luz tão esperada fosse recebida com escuridão? Imagine por um instante o peso dessas palavras: ser rejeitado por seus próprios. Parece um paradoxo, não? Aquele que veio para salvar, para guiar, seria afastado justamente por aqueles que mais deveriam reconhecê-lo. É um mistério que se desdobra através dos séculos e que, de forma assombrosa, continua a se manifestar em nossos dias. Prepare-se, pois nesta jornada iremos desvendar a profecia mais chocante de Jesus Cristo e como ela ecoa, de forma irrefutável, no mundo de hoje. Se você busca compreender os sinais dos tempos e a profundidade das Escrituras, convido você a se juntar à nossa comunidade de buscadores da verdade. Inscreva-se no canal Sinais em Revelações e ative o sino para não perder nenhuma de nossas descobertas. Para entender a magnitude dessa profecia, precisamos recuar no tempo, para o cenário vibrante e complexo do primeiro século. A terra de Israel, sob o jugo romano, fervilhava com expectativas messiânicas. O povo, exausto de opressão e ansiando por libertação, aguardava um Messias que os livraria não apenas das correntes físicas, mas também da escuridão espiritual. As escrituras hebraicas, cuidadosamente preservadas por gerações, pintavam um quadro vívido desse libertador. Profecias de Isaías, Miqueias, Zacarias e outros profetas falavam de um rei, um pastor, um servo sofredor. A expectativa era palpável, um murmúrio constante nas sinagogas e nos lares. Então surge Jesus de Nazaré. Suas palavras eram diferentes, sua autoridade sem precedentes. Ele curava os enfermos, expulsava demônios, ressuscitava os mortos e ensinava com uma sabedoria que superava a dos fariseus e escribas. Milagres se sucediam, multidões o seguiam e a esperança parecia renascer. Mas em meio a essa efervescência de fé e admiração, uma sombra começava a se desenhar. Jesus sabia. Ele conhecia o coração humano em sua profundidade, a fragilidade da fé e a dureza da incredulidade. Ele sabia que, apesar dos milagres e ensinamentos, muitos não o aceitariam. E não seriam estranhos, mas seus próprios. A profecia de Jesus sobre ser rejeitado por seus próprios não foi um evento isolado, mas um tema recorrente em seu ministério. Comecemos com as palavras registradas no Evangelho de João, logo no prólogo, que serve como uma introdução poética e teológica à sua missão. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Essa frase, aparentemente simples, carrega um peso colossal. Quem eram os seus? A resposta imediata e mais óbvia aponta para o povo de Israel, a nação escolhida por Deus, guardiã das promessas e herdeira da aliança. Jesus era judeu, nascido em Belém, criado em Nazaré. Ele falava a língua deles, frequentava suas sinagogas, cumpria a lei e os profetas. Ele era, em todos os sentidos, um deles. No entanto, a rejeição começou a se manifestar de maneiras sutis e, por vezes, abertas. Considere o episódio em Nazaré, sua cidade natal, relatado em Lucas 4. Jesus, após iniciar seu ministério em outras regiões, retorna à sinagoga onde havia crescido. Ele lê a profecia de Isaías sobre o Messias e declara: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos." A princípio houve admiração, mas rapidamente essa admiração se transformou em questionamento e, por fim, em fúria. "Não é este o filho de José?" perguntavam desdenhosos.
A familiaridade gerou desprezo. Eles não podiam aceitar que o carpinteiro que conheciam pudesse ser o Messias. A rejeição foi tão intensa que tentaram atirá-lo do despenhadeiro. Ali, em sua própria casa, entre aqueles que o viram crescer, a profecia começou a se cumprir de forma visceral. Mas a rejeição não se limitou à sua cidade natal. À medida que o ministério de Jesus avançava, a oposição dos líderes religiosos, os fariseus e os escribas, intensificava-se. Eles eram os guardiões da fé, os intérpretes da lei, os que deveriam ter reconhecido os sinais dos tempos. No entanto, sua cegueira espiritual, aliada à inveja e ao medo de perder sua autoridade, os levou a uma oposição implacável. Eles o acusavam de blasfêmia, de quebrar o sábado, de se associar com pecadores. Eles buscavam uma maneira de prendê-lo e matá-lo. As palavras de Jesus em Mateus 23, onde ele denuncia a hipocrisia dos fariseus e pranteia sobre Jerusalém, são um testemunho doloroso dessa rejeição. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. A culminação dessa rejeição, claro, foi a crucificação. O Messias, o Filho de Deus, foi entregue por seu próprio povo às autoridades romanas para ser executado. O grito da multidão, crucifica-o, crucifica-o, ecoa como um monumento à tragédia da incredulidade. Pilatos, o governador romano, tentou libertá-lo, mas a pressão dos líderes religiosos e da multidão manipulada foi avassaladora. Eles preferiram um criminoso, Barrabás, ao invés do Salvador. Aqueles que deveriam ter sido os primeiros a reconhecê-lo e a acolhê-lo foram os que mais veementemente o rejeitaram. Mas a profecia não se encerrava com a morte de Jesus na cruz. Ela se estendia para além, para os séculos vindouros, e é aqui que a conexão com os nossos dias se torna tão intrigante. Jesus, em diversas passagens, falou sobre o futuro, sobre os tempos do fim e sobre a natureza da fé e da incredulidade que persistiria até sua segunda vinda. Ele advertiu que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, que haveria engano e que muitos falsos profetas surgiriam enganando a muitos. E essa rejeição, que começou com seus próprios no primeiro século, assume novas e complexas formas no cenário contemporâneo. Hoje, a profecia da rejeição se manifesta de maneiras multifacetadas. Quem são os seus nos dias atuais? A interpretação se expande. Podemos ver a rejeição de Jesus e de sua mensagem não apenas entre aqueles que se opõem abertamente ao cristianismo, mas, de forma mais sutil e perturbadora, dentro dos próprios círculos que se autodenominam cristãos. Pensemos na rejeição da palavra de Deus. A Bíblia, o livro sagrado que revela a pessoa e a obra de Jesus Cristo, é cada vez mais questionada, relativizada e até mesmo desprezada em muitas esferas. Há um movimento crescente, inclusive dentro de algumas denominações que se dizem cristãs, para reinterpretar as Escrituras de maneira a se adequar às ideologias e valores do mundo moderno. Doutrinas claras sobre a santidade, o pecado, o casamento, a identidade de gênero e a exclusividade de Cristo como caminho para Deus são diluídas ou completamente abandonadas. Quando a palavra de Jesus é reinterpretada ao ponto de perder sua essência e autoridade, não é isso uma forma de rejeição, ainda que velada? As pessoas podem frequentar igrejas, cantar hinos e até mesmo se identificar como cristãos, mas se rejeitam os ensinamentos fundamentais de Jesus, não estariam, em sua própria maneira, rejeitando-o. Além disso, a profecia se cumpre na rejeição do próprio caráter de Jesus. O mundo, e até mesmo parte da igreja, muitas vezes busca um Jesus que se encaixe em suas próprias narrativas e desejos,
Um Jesus que não confronte o pecado, que não exija arrependimento, que não fale de um caminho estreito e uma porta apertada. Eles querem um Jesus complacente, que abençoe todas as escolhas e valide todos os estilos de vida, independentemente de estarem alinhados com sua palavra. Esse Jesus é uma construção humana, um ídolo criado à imagem e semelhança dos desejos egoístas. O verdadeiro Jesus, o Cristo das Escrituras, que é amor, mas também é justiça, que é misericórdia, mas também é santidade, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus é frequentemente rejeitado. As pessoas podem até usar seu nome, mas recusam a sua autoridade, a sua soberania e a sua demanda por uma vida de discipulado e submissão. E não podemos ignorar a rejeição prática. Quantos que professam crer em Jesus vivem vidas que contradizem seus ensinamentos em quase todos os aspectos? O egoísmo, a busca incessante por riquezas e prazeres materiais, a indiferença para com o próximo, a falta de compaixão, a fofoca, a mentira e a hipocrisia, são todas formas de rejeitar o chamado de Jesus para uma vida de amor, serviço e santidade. É fácil dizer Senhor, Senhor, mas Jesus advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. A rejeição, portanto, pode ser silenciosa, manifestada não em palavras de negação, mas em ações que negam sua autoridade e seu senhorio na vida diária. A profecia de Jesus sobre ser rejeitado por seus próprios é um espelho que reflete a condição humana em todas as épocas. Ela nos lembra da fragilidade da fé, da facilidade com que as pessoas podem ser enganadas e da persistência da incredulidade, mesmo diante da verdade mais evidente. Ela nos alerta para o perigo de criar um Deus à nossa própria imagem, um Deus que nos sirva, em vez de nos submetermos ao Deus verdadeiro. Mas há uma esperança em meio a essa sombria profecia. As Escrituras também nos revelam que, embora os seus não o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1:12. A rejeição de muitos não anula a salvação para aqueles que verdadeiramente o aceitam. A porta ainda está aberta, a escolha ainda é individual. A profecia da rejeição de Jesus por seus próprios é uma das mais dolorosas e impactantes da Bíblia. Ela se cumpriu de forma literal no primeiro século, com a crucificação do Messias pelos líderes de sua própria nação. Mas, como um eco que ressoa através dos tempos, ela continua a se manifestar hoje de maneiras sutis e alarmantes, dentro e fora dos muros da igreja. A rejeição da sua palavra, do seu caráter e dos seus mandamentos é uma realidade inegável em nosso mundo contemporâneo. É um chamado à reflexão profunda. Estamos nós, individualmente, aceitando ou rejeitando o verdadeiro Jesus das Escrituras? Estamos nos deixando levar pelas tendências do mundo ou estamos firmes na rocha de seus ensinamentos? A profecia, longe de ser apenas um relato histórico, é um convite urgente ao discernimento e à fidelidade. Que possamos, com corações abertos e mentes vigilantes, escolher aceitá-lo em toda a sua glória e em todas as suas demandas, para que não sejamos contados entre os seus que não o receberam. A verdade de sua palavra é um farol em tempos de escuridão, uma bússola para a eternidade. Se esta profunda investigação sobre a profecia de Jesus tocou seu coração e despertou seu discernimento, não guarde esta revelação só para você. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e em suas redes sociais. A verdade precisa ser propagada e juntos podemos iluminar mais corações. Deixe seu like se você acredita na relevância das profecias bíblicas para os nossos dias.
Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, buscam a verdade nas Escrituras. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Sinais em Revelações e ative o sino para continuar desvendando os mistérios e as revelações da Palavra de Deus. Há muito mais a ser explorado e sua presença é fundamental nesta jornada de fé e conhecimento. Que a luz da Palavra ilumine seus passos.